Oi gente, aqui é o Scarlett e no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas leituras dos últimos 3 meses. Eu decidi que esse ano eu queria fazer vídeos com todos os livros que eu li e eu resolvi fazer isso a cada trimestre. Então nesse vídeo eu falarei sobre os livros que eu li nos meses de janeiro, fevereiro e março. A minutagem sobre cada um desses livros vai estar na descrição do vídeo, então se você quiser ver sobre algum livro específico, é só clicar nos tempos certos. Durante o mês de janeiro eu li 3 livros. A Gente Dá Certo, do Pedro Poeira, Estação 11, de Emily St. John Mandel, A Arte de Ser Normal, de Lisa Williamson, e também li os 3 primeiros volumes das HQs de Scott Pilgrim: Scott Pilgrim's Precious Little Life, Scott Pilgrim vs. The World e Scott Pilgrim and the Infinite Sadness. Por sinal, essas HQs em formato colorido estavam disponíveis no Kindle Unlimited. A minha primeira leitura foi O Agente Dá Certo, do Pedro Poeira, que vai contar a história sobre o Caetano, um jovem no início de seus 20 anos que descobre que a avó vai ser mandado para uma casa de repouso. Como ele é muito apegado a ela e não quer ficar longe dela, ele e o melhor amigo Júlio farão uma viagem para Ubatuba para encontrar Didi, um antigo amor da dona Cecília, porque ele acredita que se ela não estiver sozinha, não existem motivos para alguém mandar ela para uma casa de repouso. E vale ressaltar que isso é muito importante para o Caetano, porque a dona Cecília sempre foi a pessoa favorita dele, uma das maiores apoiadoras na carreira de artista dele, já que ele é desenhista, e alguém que praticamente o criou. Durante essa viagem até Ubatuba, o Caetano percebe que tem alguma coisa diferente com o Júlio, que ele tá escondendo algum segredo. A relação dos dois muda um pouco e essa viagem acaba trazendo sentimentos que os dois não sabiam que sentiam um pelo outro. O livro é um clichêzinho, mas em nada tira o mérito da história, que é muito bem escrita, tem personagens cativantes, plots interessantes, e isso pode até ser um spoiler, mas eu acho muito engraçado o fato de ter a clássica cena de 2 personagens precisarem dormir no mesmo quarto e só ter uma cama. Pra esse livro eu dei nota 3,5 de 5. A minha segunda leitura foi do livro Estação 11, que vai contar a história de uma super gripe conhecida como gripe da Geórgia, que acaba se espalhando pelo mundo e tem um índice de mortalidade de 99%, ou seja, uma leitura super tranquilinha para fazer depois de uma pandemia de Covid. O leitor vai acompanhar basicamente 2 linhas do tempo nessa história. Durante o surto da gripe, como foi a disseminação do vírus e o impacto disso na sociedade, e a outra parte conta 20 anos depois, como as pessoas se adaptaram a essa nova realidade e o resgate de algumas memórias do passado. Nessas 2 linhas do tempo nós vamos acompanhar vários personagens, mas no pós-pandemia temos um foco em um grupo de atores e músicos chamado Sinfonia Itinerante e nas viagens que eles fazem pelos Estados Unidos, apresentando números musicais e peças de Shakespeare. Gostei bastante da leitura, principalmente por no início você acompanhar diferentes personagens que não possuem quaisquer ligações, mas conforme a leitura avança, o leitor vai fazendo algumas conexões e os fatos vão se encaixando. A autora vai apresentar vários personagens, vai contar suas histórias, e ao contar essas histórias, ela cria relações entre o passado e o presente. Alguns núcleos são mais interessantes do que outros, e às vezes o núcleo tem partes boas e outras meio tediosas. Em determinado momento eu estava achando o passado pré-pandemia muito mais interessante que o pós-pandemia, principalmente pelo fato de ter mais personagens, mais diversidade de ponto de vista, mas depois da linha do tempo, 20 anos após a gripe da Geórgia, fica tão interessante quanto. Esse livro foi adaptado por uma série relativamente aclamada do HBO e provavelmente eu vou assistir ela no futuro. A nota que eu dei para esse livro foi 4 de 5. O terceiro livro que eu li foi O Arte de Ser Normal, que vai contar a história do David. Quando tinha 8 anos e foi questionado sobre o que ele queria ser quando crescesse, ele disse que queria ser uma menina. E agora com 14 anos ele continua tendo o mesmo desejo, mas ele só é compartilhado com os amigos S e Félix. No meio disso surge o personagem do Léo, que é um menino transferido de outra escola, que logo de cara já recebe atenção pelos rumores do motivo dessa transferência e também por ter defendido o David de um dos bullies dele na escola. E eu já quero deixar um aviso que em todo momento no livro o David é tratado por esse nome e por pronomes masculinos. Apesar de ser uma menina trans, não existe muito uma discussão sobre como se referir a ela. Nem por ela mesma, nem pelos seus amigos, o que eu achei um pouco esquisito. Eu não sei se a autora quis deixar dessa maneira para não confundir o leitor, ou até esperar o David se assumir pros pais, ou até acontecer uma transição social. Então eu tô falando da maneira como tá escrito no livro, tá? Já tenha isso em mente quando for começar essa leitura. A história do livro é feita através dos pontos de vista do David e do Léo, mostrando como esses personagens vivem em mundos diferentes e de como as situações familiares deles são quase opostas. Apesar dessas diferenças, uma amizade começa a surgir entre os dois, e ela será muito importante pro David, já que em vários momentos ele se sente muito sozinho. Eu acho que esse é o primeiro livro que eu leio que trata sobre transgeneridade em um personagem adolescente. E a questão da disforia é uma parte bem angustiante da história, porque o David acha que o tempo tá se esgotando pra ele. Eu gostei da história, apesar de ter alguns problemas com a questão dos pronomes e do nome da protagonista. Tem algumas cenas engraçadas pra quebrar um pouco o clima nebuloso que fica na história. E eu gosto da evolução dos personagens, principalmente o Léo, que acaba apresentando uma espécie de máscara social e você vai descobrindo aos poucos por que ele faz isso. Se você for ler esse livro no Kindle, não esquece de deixar a configuração para a fonte da editora, pois isso faz total diferença na leitura, já que os capítulos não possuem o nome de quem está narrando, mas isso fica claro pela diferença de fonte de um ponto de vista para o outro. Para esse livro eu dei nota 4 de 5. E no decorrer do mês eu li as 3 primeiras HQs de Scott Pilgrim. A coleção completa tem 6 volumes e eu pretendo terminar de ler nos próximos meses. Eu fiquei com vontade de ler Scott Pilgrim depois de ver alguns trechinhos da série animada no TikTok.
Eu sei que existe um filme que já foi adaptado para outras mídias, mas eu decidi ver como que era o original. Até um tempo atrás, todas as HQs estavam disponíveis no Kindle Unlimited, mas quando eu comecei a escrever o roteiro para esse vídeo, elas não estavam mais. Eu li as edições novas coloridas e basicamente a história se passa no Canadá. Vai tratar a vida do Scott, que tem seus 20 e poucos anos, mora numa kitnet com o melhor amigo gay Wallace, e eu digo melhor amigo gay porque é assim que tá dito nos primeiros volumes, não trabalha e faz parte de uma banda que parece nunca ir pra frente. Ele tem um relacionamento com uma adolescente de 17 anos, até ele se deparar com a Ramona, uma americana que faz entregas pra Amazon, isso em 2004, quando a Amazon não era o que é hoje, e os dois começam a namorar. Mas o Scott acaba descobrindo que a Ramona meio que tem superpoderes, e ela diz que os dois só podem ficar juntos se ele derrotar os 7 ex-namorados super vilões dela. Então, cada volume tratará sobre essas lutas que o Scott tem com esses ex, mostrará o passado dos personagens, o relacionamento que eles tiveram e como isso afeta o presente. Até o momento eu tô achando a história legal, as cenas de luta são cheias de ação e de nonsense. Pra essas HQs eu não tenho uma nota, mas eu tenho certeza que quando eu terminar de ler eu verei o filme de 2010 e talvez a série de 2022. Indo para as leituras de fevereiro, nesse mês eu li Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sayers, Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum, Kim Ji-young, nascido em 1982, de Cho Nam-ju, e também li o 4º volume das HQs de Scott Pilgrim Gets It Together. A minha primeira leitura foi o livro Uma Bruxa no Tempo, que conta a história da Ellen, uma mulher que passou por um divórcio há pouquíssimo tempo e tá indo pela primeira vez em um encontro às cegas. Nesse encontro com um homem chamado Luke, ele revela que os dois já se conhecem há bastante tempo, até mesmo séculos. Ela fica meio desconfiada com essa informação, mas ao mesmo tempo fica muito curiosa. Ao acompanhá-lo até um museu, a Ellen fica surpresa ao se ver retratada em uma pintura datada do século XIX. E a partir daí ela começa a sonhar com seus passados. E é seus passados mesmo, tá? É no plural. Nesses sonhos ela vai descobrindo de forma vívida sobre um amor trágico que tá sempre presente na sua história e como essas vidas sempre terminam de forma abrupta e prematura. Aqui atrás do livro tem uma frase dizendo: uma bruxa é condenada a reviver o mesmo caso de amor ao longo de muitas vidas. E apesar de ser um pouco melodramático, existe um fundo de verdade nisso. O leitor acompanha as vidas da Ellen intercalando informações do passado e do presente. Aqui a gente vai acompanhar a vida dela enquanto uma jovem pianista dos anos 1890, uma atriz de Hollywood dos anos 1930, uma estrela do rock na década de 1970 e a atual dela como uma editora de uma revista em 2012. Nós temos 4 linhas do tempo na história, mas o livro não é confuso porque a autora só intercala entre um dos passados e o presente de forma cronológica. Na orelha do livro diz que a protagonista está presa em uma maldição e que em cada uma das vidas dela ela é forçada a reviver os mesmos momentos em seus relacionamentos, mas que em cada uma dessas vidas ela vai desenvolvendo algum tipo de poder que só é acordado quando as memórias do passado vão sendo desenterradas. E por ter esses poderes, dá pra entender por que o título do livro é Uma Bruxa no Tempo. Eu achei o livro interessante, principalmente a questão da ambientação dos lugares, os detalhes sobre os romances e os eventuais términos que a protagonista tem com seu interesse amoroso. Das vidas passadas dela, a minha favorita de ler foi a de atriz na Era de Ouro de Hollywood dos anos 1930, mas todas são interessantes e ajudam a Ellen a desvendar sobre a maldição que ela vive e se é possível quebrá-la. Para esse livro eu dei nota 4 de 5. A segunda leitura que eu fiz foi do livro Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum, que foi uma leitura conjunta que aconteceu lá no Discord. Se quiser participar das próximas discussões, é só entrar no link que está na descrição do vídeo. Esse livro vai contar a história de uma mulher que volta para Manaus, a cidade onde viveu a infância, com o objetivo de encontrar Emily, a matriarca de uma família libanesa que mora na cidade há décadas. Mas esse encontro acaba não acontecendo, já que a casa onde a Emily vivia está desfeita. A protagonista narra a história, lembrando-se da infância, as relações familiares, os parentes que faleceram de forma abrupta e os desdobramentos dessas perdas, os personagens que vieram de outro lugar e tiveram que aprender os costumes e tradições de um país estrangeiro, personagens esses que possuem dualidades. As qualidades e os defeitos são revelados aos poucos pro leitor, fazendo com que de uma hora para outra você mude suas percepções sobre a Emily, o Dorner, a Soraya Angela, a Samara Delia, entre outros. A escrita do Milton Ratum é muito bonita, os ambientes são ricos em detalhes e os personagens são interessantes. Esse é um livro um pouquinho difícil de ser lido, e apesar de ter só 166 páginas na edição que eu li, você precisa ler ele com calma, principalmente pelo fato de ele ter alguns narradores, e você só entender quem é o narrador conforme o capítulo avança. Eu poderia dizer que esse é um dos defeitos do livro, mas eu acho que faz parte do mistério da leitura. Esse é um dos que eu pretendo ler com mais atenção no futuro, e a minha nota agora é 3,5 de 5. A minha terceira leitura do mês foi o livro Kim Ji-young, nascido em 1982, que foi um resgate da Vitória. Quando eu digo resgate é porque na Twitch eu tenho uma lista de livros e conforme as pessoas vão assistindo as minhas lives, elas ganham pontos que podem ser trocados para decidir qual livro da minha estante será a próxima leitura. Dito isso,
Esse livro aqui vai contar a história de uma mulher que do nada começa a agir e falar como outras mulheres. E a partir disso ela vai narrar sua infância, adolescência e início de vida adulta. Na infância ela já entende que sempre será tratada de forma diferente por ser uma menina e que os meninos sempre serão mais desejados e respeitados naquela sociedade. Na adolescência mostra como o machismo e a misoginia que já estavam presentes na infância ficam cada vez mais fortes e nessa época que a protagonista relata situações de assédio que tanto ela quanto as suas colegas sofrem de homens na rua, mas também de pessoas que deveriam protegê-las como professores. Mostra também como uma crise na Coreia em 1997 impactou na família dela, principalmente no futuro dela e da irmã. Na parte sobre vida adulta, relata os anos na faculdade, a percepção de que os alunos homens são preteridos em clubes, em estágios, em empregos, mesmo que as qualificações das mulheres fossem muito melhores que as deles. Na parte sobre o casamento, ela narra como, mesmo entendendo que as tradições que ela e a família dela seguem são antiquadas, ela sabe que se mudar as coisas em casa será mal vista pela sociedade e também tratada com desprezo. Uma coisa interessante é que a autora deixa várias notas de rodapé, mostrando artigos científicos e notícias que corroboram a história. Numa maneira de mostrar que, apesar de ser uma ficção, a história contada ali não é completamente inventada. A história do livro é simples, eu acredito que ele seja muito mais um livro-argumento para mostrar como o machismo e a misoginia fazem com que uma sociedade despreze as mulheres e as coloquem como cidadãos de segunda linha, principalmente nas questões de maternidade, de emprego e como elas são vistas. Eu fiz um vlog de leitura desse livro e eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. A minha nota foi 4 de 5. E nesse mês eu ainda li o 4º volume das HQs de Scott Pilgrim, que se chama Scott Pilgrim Gets It Together, onde ele derrota mais um dos ex-namorados supervilões da Ramona. Chegando no último mês desse trimestre, em março eu li Tempo de Graça, Tempo de Dor, de Francis de Pontes Peebles. A história termina com um carro vazando óleo no fundo do lago de um pesque-pague abandonado, de Paula Gomes. Mariposa Vermelha, de Fernanda Castro, e o 5º volume das HQs de Scott Pilgrim vs. The Universe. Minha primeira leitura foi o livro Tempo de Graça, Tempo de Dor, que narra a história da Das Dores e da Graça, duas meninas que se conhecem desde pequenas. A Das Dores é uma menina órfã que trabalha na cozinha de um engenho de açúcar em Pernambuco nos anos 1930. A Graça é a filha do dono do engenho, mudou-se há pouco tempo e é muito mimada e mal comportada. Uma grande amizade surge entre as duas, amizade essa que é alimentada pelas brincadeiras que elas aprontam, mas principalmente pela música. Um amor que surge quando elas estão escutando seus discos numa vitrola e também depois com o rádio. A paixão pela música é tão grande que as duas, percebendo o futuro que elas terão no engenho, decidem fugir para o Rio de Janeiro com o objetivo de serem divas do rádio. Logo que chegam, elas já percebem que não vai ser fácil como elas imaginavam, mas vão dando um jeito para serem reconhecidas pelos seus talentos. Existe um baque muito grande quando a Das Dores, que é a narradora do livro, percebe que apenas a Graça está destinada a se tornar uma estrela e ela vai ter que se contentar em ficar nos bastidores. O leitor acompanha a trajetória dessas duas mulheres, desde a infância em Pernambuco, a fuga para o Rio de Janeiro, a carreira que as duas constroem de formas distintas ali, o sucesso que a Graça faz através das músicas que são escritas pelas Das Dores, o breve sucesso nos filmes de Hollywood e a velhice de apenas uma delas. Isso não é um spoiler porque a informação tá nas primeiras páginas do livro. A história mostra a amizade dessas duas personagens. Essa amizade ela vai ser alimentada por amor, que às vezes é romântico e às vezes é mais fraternal, a inveja, o orgulho e também o medo de não serem nada uma sem a outra. O livro também é uma carta de amor à música, principalmente ao samba, que é o gênero escrito e cantado pelas protagonistas. Eu achei esse livro muito bom, sabe? A ambientação dele é muito bem feita, os personagens são bem escritos, alguns você ama, outros você odeia, mas entende que todos ali têm suas funções na narrativa e são importantes nas trajetórias das protagonistas. Eu tenho um vídeo separado apenas sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. Para esse, a minha nota é 4 de 5. A minha segunda leitura foi o livro A História Termina com um carro vazando óleo no fundo do lago de um pesque-pague abandonado. Gente, vocês não sabem a quantidade de vezes que eu demorei pra conseguir fazer esse take, porque eu sempre erro o nome desse livro. Esse é o título do livro, tá? A história termina com um carro vazando óleo no fundo do lago de um pesque-pague abandonado. Tamanho disso! Ele vai contar a história de uma professora universitária que acabou de passar por um divórcio, e sim, é o segundo livro que eu li nesse trimestre que a protagonista acabou de passar por um divórcio. E ela recebeu do seu terapeuta a tarefa de escrever os seus pensamentos em um tipo de diário que seria lido por ele, e a função da escrita seria investigar a si mesma.
A protagonista escreve quase que diariamente e conforme os dias avançam, o leitor vai descobrindo mais sobre a sua personalidade, as dificuldades e banalidades da vida cotidiana, as amizades que nem sempre são bilaterais, o emprego que nem sempre é empolgante, os orientandos que nem sempre têm assuntos que a interessem. A vida dela começa a mudar quando ela começa a pesquisar sobre uma droga alucinógena e todo o processo que leva até ela tomar a sua primeira dose e as consequências disso na sua mente, que antes mesmo já era muito inventiva e diferente. A vida da personagem é tomada por um cinismo e uma superioridade que são interessantes na história. Ela não necessariamente acha que é mais importante que as outras pessoas, mas sempre tá pensando em como os outros têm vidas miseráveis e desinteressantes, como se a vida dela não fosse quase a mesma coisa. Aqui nós vamos acompanhar a vida da protagonista após o divórcio, as fofocas que acontecem dentro do condomínio, principalmente uma traição que ela fica quase obcecada em descobrir mais detalhes, o mundo universitário com seus orientandos que ela quase despreza e não tem intenção nenhuma de ajudar nas pesquisas, e uma das coisas mais importantes, que é quando ela decide tomar uma droga que tem o objetivo de limpar o cérebro, quase lhe dar uma vida nova, mesmo que ela não acredite em nada daquilo. A personagem é cínica, é um pouco soberba. A mente dela é algo interessante de se ler, de estar dentro, de entender os seus pensamentos, o modo como ela enxerga as coisas e como na maioria das vezes é tudo muito patético. Eu achei um livro muito bom principalmente pelo fato de não ter uma protagonista que seja palatável. Ela seria uma daquelas pessoas que seria muito chato de ter na vida real, mas que funciona muito bem em um livro que os parágrafos não começam com letra maiúscula. Esse é o segundo livro que eu li da autora, ele tá disponível no Kindle Unlimited e a minha nota foi 4 de 5. A minha terceira leitura foi o livro Mariposa Vermelha, que vai contar a história da Amaryllis, uma mulher que já no início faz um pacto com um demônio para conseguir matar um homem. Ela vive nesse lugar chamado República, com R maiúsculo, que há 10 anos estabeleceu uma espécie de ditadura que tem como objetivo principal eliminar qualquer forma de magia. A Amaryllis, junto com o Tolu, que é um demônio que ela invocou, começam a criar um plano para que ela se aproxime desse homem a que ela quer matar, já que ele é um oficial de alta patente do governo. A protagonista trabalha em uma fábrica de roupas, mais especificamente no departamento que confecciona os uniformes dos soldados, e a dona dessa fábrica possui um contato direto com esse general que ela quer matar. E é a partir da fábrica que os planos começam a ser criados. O legal do livro é a gente acompanhar o relacionamento que a Amaryllis possui com o Tolu, a trajetória da protagonista e principalmente a evolução dela, já que no início ela é mais introspectiva, tem seus traumas que estão interligados com o objetivo principal dela e também sobre a magia que tem dentro de si, já que ela conseguiu fazer a invocação do Tolu e consequentemente o pacto que ela fez com ele. A influência do demônio na vida dela faz ela se soltar um pouco, ver a vida de forma diferente e reprimindo menos sua personalidade e o poder. Desde o início a Amaryllis está sempre reprimindo essa magia que ela tem, sempre tentando esconder, nunca deixando tomar conta de si, e isso é transmitido em vários momentos no livro. O Tolu aparece como alguém que vai ajudar a Amaryllis no plano dela, mas também lidando com a personalidade dela, mostrando que sua vida e a sua magia não precisam ser contidas. O primeiro capítulo vai contar sobre a convocação desse demônio, os capítulos seguintes mostram o que levou a protagonista a invocar o Tolu, e depois o livro vai narrando de forma cronológica a história. O plano que os dois constroem estará ligado diretamente com os jogos de poder daquela sociedade, principalmente pelo fato de que a Amaryllis é uma operária em uma fábrica e quem ela quer matar é um general no governo. Eu não vou dizer pra vocês se ela cumpre esse objetivo, vocês vão ter que ler o livro pra saber. O livro é muito bem escrito, os personagens são cativantes, a construção de mundo é bem interessante. Eu tenho um vídeo separado apenas sobre esse livro onde eu conto mais detalhes da história e eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. A minha nota pra ele foi 4,5 de 5, uma das melhores leituras desse começo de ano. E esse mês eu ainda li o quinto e penúltimo volume das HQs de Scott Pilgrim vs. The Universe, onde ele derrota mais um dos ex-namorados supervilões da Ramona. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou se você tem algum interesse. E a programação das lives que acontece na Twitch está aqui na descrição do vídeo.